A história de Noé, contada dentro da Bíblia, é um simples mito ou ela de fato chegou a acontecer? Qual o significado da história de Noé e o dilúvio para nós hoje e para o povo daquele tempo? E em que contexto esse texto foi escrito? Qual realmente era o sentido original dentro dele? E quais segredos a ciência também nos fala sobre essa temática? Você que chegou até este vídeo, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é José Lucas Galdino, eu sou teólogo católico e neste vídeo eu quero tentar te explicar todas as nuances escondidas dentro desse texto. Já pega a sua Bíblia, também pega um papel para poder anotar o que você quiser e vamos juntos aprofundar sobre essa temática. Amados irmãos e irmãs, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar dentro do livro de Gênesis, uma vez que o texto do dilúvio está exatamente lá dentro. O dilúvio é relatado desde o capítulo 6 até o capítulo 9. E antes que você ache que é apenas uma realidade do Antigo Testamento, Jesus dentro do Evangelho também acaba sinalizando esse episódio histórico, onde o próprio Cristo vai dizer que a vinda do Filho do Homem será semelhante aos tempos de Noé, onde ele diz que muitas pessoas dançavam, comiam, bebiam como se nada estivesse acontecendo, quando de repente vem o dilúvio e aí só quem é salvo é Noé, sua família e os animais que estavam na arca, e os demais, justamente porque não estavam preparados, porque não estavam então atentos, eles acabam se perdendo nessa história toda. Mas eu sei que muita gente começa então a olhar para esse relato bíblico e a se perguntar: será que aquilo que é colocado dentro do texto bíblico é apenas uma metáfora? De fato aconteceu ou não? E aí, para começo de história, eu preciso voltar no tempo e um pouco para a exegese bíblica. Atualmente, ainda é consenso entre boa parte dos biblistas que nós temos algumas escolas ou tradições de escritos dentro do contexto bíblico. E essas tradições, ou fontes, se você também quiser chamar, que acabam ajudando a delinear e a escrever o texto do dilúvio, são as tradições javista e a tradição sacerdotal. A tradição javista, geralmente quando você vai para o texto original, vai chamar Deus de Javé. Provavelmente eles escreveram antes de um episódio muito famoso dentro do povo de Deus, que foi o chamado exílio babilônico. Que, para resumir a história, foi o tempo em que o Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, acaba invadindo a cidade de Jerusalém. Essa invasão acontece de 2 vezes, onde na segunda o Templo de Jerusalém é então destruído, tá certo? E é interessante você saber disso porque antes da destruição do Templo de Jerusalém, boa parte daquilo que o povo acreditava era passado oralmente, de pai para filho, das gerações dessa forma, boca a boca. Mas quando o povo de Deus vê o Templo de Jerusalém sendo destruído e cerca de 15 mil pessoas foram exiladas para a terra da Babilônia, eles começaram a refletir que era preciso pôr por escrito aquilo que eles acreditavam, para que então não se perdesse. E assim também, para de certo modo, resguardar a identidade religiosa daquele povo. Então, tudo aquilo que é escrito, não necessariamente pensando no contexto do exílio ainda, mas que chama Deus de Javé, é associado a toda uma vivência, a uma concepção antes desse exílio. E essa concepção geralmente vê sempre Deus agindo como um ser humano. Então, por exemplo, aquele relato lá do Jardim do Éden, que diz que Deus estava andando dentro do Jardim do Éden, é automaticamente dessa tradição javista, tá certo? E a história, ela é centrada em muitos personagens, então você vai ver ali o texto de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2 isso é muito claro. Mas se você olhar Gênesis capítulo 1, aparece Deus não colocando os personagens como centro, mas sim Deus dizendo, faça-se a luz foi feita. Então nós temos agora uma concepção de Deus um pouco diferente, um Deus que, embora crie a humanidade, mas é um Deus com um caráter muito mais litúrgico, com muito mais formalismo, podemos dizer. Essa fonte é chamada de fonte sacerdotal, que é justamente uma fonte que nasce exatamente dentro do contexto do exílio babilônico, que eu já contei para vocês, e que, como quer resguardar a identidade do povo, eles automaticamente tentam trazer resquícios aí do Templo de Jerusalém. Então você vai ver relatos de dados numéricos, metragem de coisas, e sempre traz uma ideia de Deus com muito mais formalismo. Tá bom? E aí, por exemplo, dentro do relato do dilúvio, você vai ver aí dizendo exatamente quantos metros tinha a arca. É totalmente a característica dessa fonte sacerdotal. Então, na verdade, o autor sagrado, quando vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, ele une essas duas fontes. E você pode perguntar, mas por que unir?
porque ele está trazendo aqui para o texto aquilo que o povo já acreditava, tá certo? Então, o foco dele não é nem tanto harmonizar essas duas fontes, mas trazer algum tipo de mensagem religiosa para aquele contexto. Mas você pode estar dizendo assim: José Lucas, beleza que é muita informação, repita quantas vezes quiser, mas eu preciso te responder, né? E por que Deus enviou o dilúvio? Segundo a Bíblia vai nos dizer, o pecado de Adão e Eva começa a se alastrar ainda mais pela humanidade. E diante dessa realidade específica, Deus que é santo e puro, ele que é justo, ele não quer deixar com que o mal tome conta de tudo. Então Deus sendo clemente, Deus sendo misericordioso, antes de agir com justiça, ele quer dar uma segunda chance para as pessoas. Sempre oferece um tempo de misericórdia. Noé e então sua família, que ele passou cerca de 120 anos, segundo a Bíblia, né, para construir a arca, enquanto as pessoas ignoravam, mas Noé foi então fiel. E o texto acaba então colocando essa ideia, né, de que o dilúvio marca o fim dessa era de corrupção e mostra que Deus, ele de fato acaba, né, protegendo aqueles que buscam ouvir a sua voz, que buscam ser justo, mesmo em meio a um mundo de grande corrupção. Mas o tema do vídeo não é apenas trazer isso para vocês, mas dizer se realmente o dilúvio aconteceu. E para isso eu preciso me resguardar de algumas realidades científicas e também históricas. Mas, irmãos e irmãs, do ponto de vista histórico e científico, dilúvio, como muita gente acredita, nunca aconteceu. Não tem nenhum relato histórico que comprove que teve uma grande inundação, né, que teve cobrindo toda a Terra. Mas nós temos espécies de dilúvios locais, podemos dizer assim, catástrofes locais. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos aí catástrofes, como aconteceu lá em Porto Alegre, por exemplo, e infelizmente todos os anos nós temos noticiários aí que mostram que em determinadas cidades nós temos locais de alagamento devido às grandes chuvas. E naquele tempo não era diferente. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns elementos importantes para vocês. O Mar Negro, né, sofreu uma grande inundação quando o gelo derretido elevou o nível dos oceanos e rompeu uma barreira natural, transformando a água doce em salgada. Isso aconteceu na região que era habitada por muitos povos antigos. Dois estudiosos de nome William Ryan e Walter Pittman, que são oceanógrafos da Universidade de Colômbia, analisaram fósseis e verificaram que tivemos eventos catastróficos desse tipo, como eu acabei de colocar para vocês. Além disso, em diversas culturas, nós temos aí cerca de 288 histórias que relatam dilúvios acontecendo. Então nós temos, por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, nós temos versões babilônicas que mostram, por exemplo, deuses que não suportavam mais a humanidade e que acabam trazendo aí instruções para pessoas justas, a exemplo também de Noé, para salvar uma pequena parcela da população. Na Índia, nós temos aí também a história de Manu, que é avisado por um peixe que vai ter uma grande inundação e ele acaba construindo uma embarcação e salvando aí também a humanidade. Na Grécia Antiga também nós temos relatos de Deucalião e Pirra que sobrevivem a um dilúvio enviado por Zeus para punir a humanidade. Então eram tantos relatos e tantos relatos, e lembre-se que o povo de Deus, quando veio escrever, estava ali exilado na Babilônia, lá também tinham relatos de coisas assim. Então provavelmente eles bebem destes relatos, eles também sabem, né, de catástrofes aí naturais que estavam então a acontecer, e eles agora colocam na centralidade não mais Zeus, não outras divindades, mas sim agora na crença de um único Deus, eles acabam trazendo toda essa roupagem de um Deus que é clemente, um Deus que é justo e um Deus que protege os seus. Então podemos dizer que o dilúvio bíblico ele pode ter sido na verdade um evento local, mas que a sua lembrança se espalha por várias culturas, tá certo? É importante que a gente possa colocar isso na nossa cabeça, tá bom? Agora e sobre a arca? A arca, como é que ela era e para que servia? De acordo com o texto bíblico, nós temos metragens específicas, quantos côvados de comprimento, de largura, de altura. E como eu falei, isso aqui vem totalmente daquela fonte sacerdotal. Mas, amados irmãos e irmãs, a gente tem que entender que elas são valores muito mais simbólicos. Apenas para dizer para as pessoas, a arca conseguia proteger todas as pessoas. Ela era segura e suficiente para poder abarcar todos aqueles que estavam ali e que para depois esse povo pudesse reconstruir suas vidas. O ponto-chave, a mensagem central é exatamente essa. E claro, a arca também acaba se tornando um símbolo da igreja. A igreja é suficiente.
Assim como quem não estava fora da arca não seria salvo, assim também ninguém se salva fora de Cristo e do seu corpo, que é a igreja. Mas dentro do texto também fala muito de toda a terra, né, todos os homens. Eu já falei que toda a terra é um pouco de uma hipérbole, né? A mesma coisa acontece para todos os homens. Porque no contexto bíblico, geralmente se colocava na cabeça o seguinte: eles colocavam toda a terra e todo homem para simbolizar aqueles que eles conheciam no contexto geográfico mais próximo deles. Então é importante a gente ter essa mentalidade também na cabeça. Mas já perto de finalizar o vídeo, e de antemão, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, inclusive sugestões de vídeos futuros sobre temáticas bíblicas, que eu prometo que vou estar lendo para gravar em breve para vocês. É importante que você compartilhe para mais pessoas, assim esse vídeo chegará a mais gente. É importante também a gente trazer aqui qual é a mensagem então atual do dilúvio. Eu trouxe aqui 3 lições. Primeiro, é a lição de que Deus é santo e ele não tolera o pecado. Então Deus vendo o pecado do povo, Deus que é santo e que não tolera essa realidade e acaba fazendo tudo isso. Mas ao mesmo tempo, aí vem a nossa segunda lição: Deus ele também é justo. Ele entende que os maus precisam de algum modo serem punidos, mas aqueles que são inocentes precisam serem salvos. Isso é a justiça de Deus. E a terceira lição é que Deus é clemente, ou seja, ele oferece tempo para a conversão. Deus dá o tempo suficiente para que a conversão, de fato, possa então vir a acontecer. E Noé acaba sendo a figura de Cristo. E aí já trazendo uma visão, né, da nova e eterna aliança trazida por Jesus Cristo, é interessante pensar, assim como Noé, naquele contexto, salvou a humanidade com o lenho da arca, Jesus também salva a humanidade com o lenho da cruz. E o dilúvio também acaba simbolizando o batismo, né? O batismo que nos dá a vida e nos livra então do pecado. O dilúvio traz essa perspectiva de uma nova criação. Agora, e no contexto geral, né? Como eu falei para vocês, o povo de Deus estava exilado na Babilônia. E você deve estar me perguntando: José Lucas, eu entendo esse contexto todo de comparar Noé com Jesus Cristo, mas quando o texto foi escrito, Jesus não estava no mundo. E aí, qual era então a concepção mais originária? Tem como a gente fazer alguma análise? A resposta é sim. Eu trago para vocês algumas coisas aqui importantes, né? Primeiro, além de tudo que eu já falei para vocês, daquilo que o povo estava vivenciando, é interessante você colocar que muita gente que estava exilada na Babilônia sempre se perguntava muito assim: será que Deus ele é justo? Será que vale a pena a gente continuar sendo fiel a Deus? Porque estamos aqui exilados, estamos longe de Jerusalém, o templo foi destruído. Muitas pessoas nem sequer tinham fé e esperança de que retornariam para suas terras. Então esse texto traz essa noção de esperança. Assim como Noé não se deixou contaminar por essa visão que estava ao redor dele, o povo de Deus também não deveria deixar se contaminar, certo? Além disso também, o povo também vivenciava catástrofes naturais. E era interessante que eles também trouxessem na mente deles que Deus protege também os seus. Além disso também, a gente também tem que colocar na nossa cabeça a ideia da fidelidade de Deus ao seu povo. Noé passou um bom tempo construindo a arca, ele foi perseverante. E Deus olhou a perseverança de Noé e foi fiel à aliança, foi fiel à promessa. E da mesma forma, era para que as pessoas pudessem ter essa compreensão, né, para eles também. E, amados irmãos, também, o último ponto que eu acho que a gente tem que colocar na nossa cabeça é o seguinte: essa catástrofe que teve, né, no final das contas, acabou purificando, quando eu olho para o texto de Gênesis. E aí o povo também trazia uma catástrofe que eles viveram, né? Essa invasão do Império Babilônico na região de Jerusalém. E aí muitos poderiam também colocar a seguinte coisa na cabeça: da mesma forma como teve aquela catástrofe, mas depois de tudo que aconteceu, teve novos céus e novas terras, né? Teve um tempo novo, teve uma nova criação. Da mesma forma, Deus pode se utilizar desta catástrofe que vivenciamos para trazer restauração para o povo judeu. Então, amados irmãos e irmãs, eu espero que esse vídeo tenha deixado muito claro. Não gosto de vídeos curtos não, porque eu acho que a gente tem que tentar ir o mais fundo possível. Mas eu peço a você, ficou alguma dúvida sobre o texto? Coloca nos comentários. Quem sabe eu posso gravar um outro vídeo também sobre essa temática. Mas tem dúvida sobre algum outro tema bíblico?
deixa aí que eu vou estar olhando para que em breve eu possa trazer vídeos diferentes aqui no canal também, sempre sobre uma conotação bíblica. Mas eu também quero concluir este vídeo trazendo alguma reflexão para vocês, que eu acho que isso é importante. Primeira coisa, o dilúvio, a gente percebeu agora, que não é apenas uma história de uma água e de uma arca. É uma narrativa que fala de conversão, de salvação, de justiça e de misericórdia. Noé foi chamado pelo próprio Deus para construir a arca. Da mesma forma, nós somos chamados por Deus para poder preparar as nossas vidas. A vida, ela pode mudar num instante, assim como aconteceu com o dilúvio. E nós precisamos estar prontos, precisamos também estar preparados. Por isso eu finalizo esse vídeo com uma pergunta para você pensar. Você tem construído também a sua arca espiritual? Você também está preparado para os possíveis dilúvios que possam vir na sua vida, né? Na sua realidade que você está vivendo? Pense um pouco sobre isso. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Se inscreva no canal. Eu te aguardo nos próximos vídeos.